Moradora reclama de obra feita sem autorização dos órgãos responsáveis e que provoca alagamentos em Itapé. Secretário estadual do Emprego visita Rio Claro. O momento foi de discutir estratégias para tornar a cidade interessante a instalação de novas empresas. Longe do topo, Rio Claro ocupa a colocação discreta entre as cidades com população acima de 100 mil habitantes, quando o assunto é qualidade de vida do idoso. Horta Solidária conta com mão de obra de moradores de rua, uma oportunidade para mudar de vida. Só no fim de semana choveu o dobro do que a média para o mês de maio inteiro. Rio Piracicaba está no limite da vazão e pode transbordar em caso de mais chuvas. Equipe de dança da melhor idade de Rio Claro se prepara para a disputa dos Jogos do Idoso, que acontecem em junho na cidade de Americana. O Rio Claro Notícias desta segunda-feira começa agora. Boa tarde. Um morador do distrito de Itapé, aqui em Rio Claro, está preocupado com a situação da estrada de terra que passa ali pelo sítio onde ele mora e que tem sido alagada com frequência. Segundo ele, por causa de uma possível obra que um vizinho fez e que teria provocado o refluxo na tubulação. Boca de lobo fechada, mas chuva e barro é igual a transtorno. Seu José mora aqui há um ano e nem de longe esperava esse tipo de problema. Aqui tem a galeria que passa por baixo da estrada, passa por baixo da chácara dele, né? E ele entupiu. Ele entupiu uma coisa que não é dele, ele não deveria ter entupido, ele entupiu. Quando chove, a água inunda tudo aí. Vira uma anarquia, o povo pega e encalhar na estrada, não tem como eu sair, nem entrar. Mas a questão é que isso não deveria acontecer. A estrada só está desse jeito porque houve uma intervenção. E a partir daí, só dor de cabeça. Era 2 horas da madrugada de sábado para domingo. Eu não aguentava mais de dor dentro da casa. Vou para a cidade, lá eu me viro, né? E aqui não tinha essas pedras ainda. Tava um buracão aqui terrível. Pegou a caminhonete e lá veio. Da vida ela passar de uma vez, ela passou devagar e encaiou dentro do brejo. Água parada desse jeito é sinônimo de um velho problema. Vai apodrecendo essas plantações aí, que já fica horrível de feia, né? Porque agora a água esquenta, daqui uns dias sai o sol, essa água podre que fica esquenta tudo, acaba com essas plantações aí. Uma situação que não atrapalha só quem mora aqui, mas também quem passa por aqui. Isso acontece há pelo menos 2 meses. E a prefeitura já está ciente. Fui lá na agricultura, clamei para ela. Falou, precisava ver isso, aquilo e tal. Ela falou, eu vou deixar anotado aqui o nome do senhor, o telefone e tal. Mas até agora não ligou, ainda não parecer nenhum. Nós entramos em contato com a Prefeitura e a Secretaria de Agricultura do município reconhece o problema, houve sim essa intervenção. E agora a Secretaria vai mandar uma equipe até o local para reabrir a galeria, para fazer a reestruturação da galeria que foi sim interrompida. A única questão, a única ressalva para isso é que o tempo precisa estar firme, sem chuva, para o terreno estar seco, proporcionando aí o ambiente correto para efetuar a manutenção. Olha, um acidente chamou a atenção na noite do sábado e apesar do estrago, não deixou ninguém ferido aqui em Rio Claro, ainda bem. De acordo com informações da Polícia Militar, uma mulher descia a Avenida 12, no bairro Santa Cruz, quando perdeu o controle do carro e bateu contra 2 casas que ficam entre as ruas 7 e 8. Ela estava sozinha no veículo e não estava alcoolizada, segundo a própria Polícia Militar. Tanto o carro quanto as fachadas das casas ficaram bastante danificadas. A revista Época divulgou uma pesquisa realizada por um instituto que aponta as melhores cidades para a qualidade de vida do idoso, dividido aí em 2 listagens, uma com até 100 mil habitantes e outra com mais de 100 mil habitantes. Na região mais próxima aqui, São João da Boa Vista foi a número 1 da listagem para até 100 mil. E acima de 100 mil, a cidade de Santos foi a grande campeã. Mais próximo da gente aqui, só Americana figurou ali entre as 10 mais. Mãos que carregam muitas marcas, mãos que trabalharam, que produziram, que alimentaram, mãos que contribuíram para o país. Um caminho que para muitos não foi fácil, mas que hoje encontram descanso aqui. Pois é, com o passar do tempo, com a chegada da idade,
vão ficando na memória histórias e lembranças. Mas e a qualidade de vida para essa população, a idosa? Como os municípios têm se preparado para amparar este público, que até 2025 deve chegar a quase 32 milhões de pessoas? Aqui a gente tem médico uma vez por semana, afere a pressão toda semana. Meu marido faleceu, eu fiquei meia perdida, né? E eu comecei a procurar aqui, daí eu conversei com a moça que tomava conta aí, ela falou, pode começar segunda-feira. Daí eu comecei a não sair mais. Vem aqui, é um lugar muito ótimo para ficar, né? Todo lugar divertido que a gente fica aí com a turma. O local é o Centro Dia do Idoso, que atualmente atende 70 pessoas em parceria com o Instituto Viver e Conviver e Secretaria de Ação Social. Tem idosos que realmente estão com depressão, alguns só porque a família trabalha, eles não podem ficar sozinhos em casa, mas mesmo foca para ter a convivência. As atividades são planejadas, né? E assim, com estimulação de memória, estimulação cognitiva, motora. Mas a realidade é diferente para muitos brasileiros. Não tão distante dali, nos encontramos com o seu José, aos 65 anos, trabalhando. A saúde até que está em dia, mas a aposentadoria não chegou. Um salário melhor, né, para o povo, né, para o povo ter mais dignidade, né? Em relação aos municípios, um levantamento chamado Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade, divulgado pela revista Exame, aponta as 25 melhores cidades pequenas para se viver quando a velhice chega. Foram usados indicadores como saúde, bem-estar, finanças, habitação, cultura, educação e trabalho. Neste ranking, São João da Boa Vista aparece na primeira posição. Em relação aos municípios com mais de 100 mil habitantes, Santos aparece como a melhor cidade para a população idosa. Rio Claro aparece na 41ª posição, ficando atrás de Piracicaba, Araraquara, Campinas e Americana. Sobre as políticas públicas para o idoso em Rio Claro, que conta com 25 mil idosos, este professor da Unesp aponta um diagnóstico. Nós temos algumas limitações na área da saúde, não temos uma política municipal de saúde da pessoa idosa propriamente dita, embora tenha várias ações. Existem limitações de algumas áreas do município, principalmente na área periférica, na questão do transporte, pontos de ônibus, regularidade, calçamentos. Então existem algumas dificuldades para que o idoso possa circular livremente na cidade. Eu vivia até 3 meses atrás pagando aluguel. Agora que eu consegui, né, depois de 26 anos. Então, habitação falta, na saúde peca também, né? Tem que esperar muito, eu estou com receita para mim fazer uma consulta em outubro para o ouvido, mas já faz desde o ano passado. O tempo que eu fui criança, passei a minha amargura, andava por diversos campos, lugar que tinha fartura. É um assunto para ser muito discutido, até porque, se Deus quiser, todos nós vamos chegar lá e temos que ter uma cidade boa para viver com qualidade de vida. Eu falei na abertura da matéria que a pesquisa era da revista Época, faço a correção, conforme a reportagem mostrou, revista Exame divulgou esta pesquisa. Depois do intervalo, vamos falar do trabalho da horta comunitária aqui em Rio Claro, que reabriu não faz tanto tempo e agora conta com mão de obra de um público que precisa muito mudar de vida. Os detalhes já já, agora 12h39. Olha, um trabalho muito importante aqui em Rio Claro tem sido realizado no bairro aqui da cidade, a horta comunitária. Tem duas grandes vantagens. Geração ali dos alimentos, com certeza, aproveitamento do espaço, já falei de duas, mas tem mais uma também. Um público muito importante que está precisando de ajuda nesse momento difícil pelo que o país passa, está recebendo a oportunidade de recomeçar. Ana Paula, 33 anos, o Arley, 37. Os motivos são diferentes, mas os caminhos acabaram levando os dois para o mesmo destino. Ele, ao passar por uma situação difícil, sem emprego, ela perdeu a mãe quando tinha apenas 9 dias de vida. Ficou sob cuidados da avó. Aos 19, se entregou às drogas.
A rua se tornou o lugar para eles. Foi um desastre da vida, né, que aconteceu de eu estar na rua, né, que eu nem eu sei explicar, né, mas agora tô ganhando essa oportunidade de estar trabalhando e tal, vou mudar esse quadro meu. Meus pais já estão velhinhos, eles já me cuidaram de mim. Agora eu não tenho que ficar dando preocupação para eles. Eu tenho que viver minha vida, eu tenho que erguer minha cabeça e seguir em frente. Tive curiosidade de usar o crack, usei, acabei, me afundei, fui presa. Fiquei 5 anos privada da minha liberdade. Quando eu saí, fiquei morando na rua. Todo mundo quer plantar e colher coisas boas, mas pelos relatos deu para perceber que durante muito tempo os frutos para essas pessoas não eram nada agradáveis. Uma realidade que começa a mudar. Antes da oportunidade chegar, experimentaram o gosto amargo. Morando em rua, já vi muitas pessoas morrendo de frio, morrendo de fome. Não ter onde ficar, não ter onde tomar um banho, essas coisas. E quando você estava lá na cadeia, o que passava pela sua cabeça? De mudar de vida, conquistar meus filhos. De 5 anos, no primeiro ano, a ficha não tinha caído ainda. Depois passou 2 anos, 3 anos, aí a ficha foi caindo. Foi dando para pensar, refletir a vida, colocar tudo na balança, ver se valeu tudo a pena e não valia. Primeiro tem que vir de mim, de querer mudar de vida. Aí segundo tem que depender das pessoas, dar uma oportunidade, né? Dar uma oportunidade, abrir as portas, não é que a pessoa já morou na rua, que a pessoa já usou droga, que a pessoa roubou. Isso aí fica de passado. Passado a gente não vive. Se a gente, cada um mercado, uma farmácia, dá uma oportunidade para as pessoas, eles vão crescer, mas tem que dar oportunidade, não é o passado dele. O pensamento positivo, a vontade de mudar fez toda a diferença. A mudança chegou dessa forma, no plantio e colheita do que durante 4 anos faltou para ele, o alimento. 6 moradores de rua foram alocados na Horta Solidária, inaugurada recentemente, e aliou vários objetivos. É feita uma triagem, né? Tem as parcerias com a UDAN, com o IVC. Eles fazem toda uma triagem com os moradores de rua, porque a gente não pode potencializar algum vício. Então, eles vão receber um dinheiro e aí a gente precisa trabalhar esse orçamento doméstico. E aí, dentro desse perfil, elas encaminham para nós e nós contratamos dentro da área da assistência social. Então, a gente acompanha desde o início que eles chegam até o final. Acontece de alguns faltarem, a gente identifica e verifica o que está acontecendo. Afinal, eles estão ainda morando na rua, né? Os alimentos colhidos aqui também têm destinação certa. As entidades do município. Além dos moradores de rua, outras pessoas integram o grupo do Programa de Capacitação para o Trabalho. No total, são 150 bolsistas, com a chance de construir uma nova história. Que essas pessoas que estão entrando agora, que elas pensem muito, porque é um caminho sem fim. Se você não tiver sua força de vontade, de acreditar em Deus primeiramente, você não sai. Se eu tiver uma oportunidade, eu vou ajudar principalmente essas pessoas que moram na rua. Que as pessoas têm valor, porque para eles não tem valor, mas para Deus tem. Disse tudo. Após as chuvas do fim de semana, o nível do rio Piracicaba atingiu 4 metros e entrou em estado de alerta. Isso de acordo com dados do Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo, o SAISP. A vazão do rio no mesmo período estava quase 250% acima da marca esperada para maio. Esse número é explicado pela quantidade de chuva que caiu nos últimos dias. O manancial transborda quando essa profundidade chega a 4,70 metros. A média estimada para o mês de maio, para se ter uma ideia, o nível do rio está em 1,75 metro, 1,75 metros. Então está 3 metros acima do normal. A chuva, pelo jeito, vai dar uma acalmada, pelo menos hoje à noite não deve ser tão intenso. Confira a previsão. O fim de semana teve muita chuva em todo o estado, com volume acima da média para o mês de maio. De acordo com a estação meteorológica da Unesp de Rio Claro, o volume de chuva para este mês está muito acima da média histórica. Só entre sexta-feira e hoje, choveu 133 milímetros. A média do mês de maio inteiro é de 62,4.
O acumulado até agora está em 167. Hoje, o dia segue mais firme, porém ainda com a presença de muitas nuvens. Em Rio Claro, o sol aparece em vários momentos e à noite o tempo volta a ficar firme. Por aqui, a máxima é de 24 graus. Em Limeira, a situação é igual, a mínima de 19 graus. Em Corumbataí, a previsão do tempo é igual das outras cidades. Olha, agora no Rio Claro Notícias, um assunto muito importante, questão de cancelamento de plano de saúde. Com muita gente perdendo emprego, isso tem se tornado uma constante. Infelizmente, as pessoas precisando cortar custos, mas nem sempre é tão simples e tem regra aí para que o consumidor consiga fazer isso. Comigo, doutor Frederico Custódio, da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB aqui de Rio Claro. Doutor, obrigado pela presença. Viu? Eu agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. É um prazer e agradeço em nome de toda a OAB de Rio Claro. Como é que funciona oficialmente, hein? Quais são os prazos, quais são os procedimentos que o consumidor tem direito e que às vezes ele esbarra numa burocracia que não deveria existir para segurar o cliente? O que a gente tem que pensar é que temos duas questões. Os planos de saúde antes de 1999 e os posteriores a 1999. A data exata é 1º de janeiro de 99, ok? Esses planos, assinados posteriormente a 1º de janeiro de 1999, são chamados dos planos novos. Esses planos tiveram agora uma regulamentação de novembro de 2016, que entrou em vigor agora, dia 10 último, tá ok? O que fala essa regulamentação da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde? Até então a gente não tinha uma norma para que fosse cancelado o plano, ou seja, a pessoa ia até o plano de saúde, fazer um requerimento para cancelar e não conseguia fazer efetivamente o cancelamento. A gente tem que pensar que são 3 casos específicos para esse tipo de plano de saúde. Primeiro é o familiar individual, tá? Esse familiar individual, como é que vai funcionar o cancelamento a partir de agora? Ou pessoalmente, a pessoa faz o requerimento na agência de saúde ou no plano de saúde dela, eles dão um protocolo, a partir desse momento o plano já está encerrado. Não tem prazo, não tem nada? Não tem prazo, é na data que a pessoa fez o requerimento. Isso vale tanto para o plano individual e o familiar. Multa e essas coisas? Não é para ter. Não é para ter multa, tá ok? Outra questão que é importante, são os planos empresariais, que muita gente, como você mesmo falou, tem o plano pela empresa. Se a pessoa quiser cancelar, a pessoa tem que falar diretamente com a empresa, de qual é contratada, e falar assim, eu quero cancelar esse plano. A empresa vai tomar informação do plano de saúde e vai requerer o cancelamento, não é você. Em caso não haja o cancelamento da data que você falar com a sua gerência ou com o seu empregador, você pode, depois de 30 dias, diretamente pedir o cancelamento, tá ok? Direto para a empresa? Direto para a empresa de plano de saúde. De plano de saúde. Tá ok? Terceiro caso, que são os chamados planos associativos. Os planos associativos, às vezes é um sindicato que representa, ou uma OAB, ou algum tipo de, por exemplo, o CREA. Então, na verdade, você não fala diretamente com o plano de saúde. A operadora não é a final, você tem um intermediário. Nesses casos, você vai falar com esse intermediário, que é a sua associação, que faz o plano de saúde, pede para ela fazer o cancelamento, tá ok? Ela também tem um prazo de até 30 dias para fazer esse cancelamento, ok? Então, na verdade, o consumidor, essa nova regra traz uma agilidade para o consumidor resolver o problema dele. Resumindo, dá para a gente entender dessa forma, veio a favor do consumidor. Absolutamente, essa nova regra, ela não é uma lei, é uma norma administrativa da ANS, tem que ser seguida a partir de agora, tá ok? Coisas importantes que a gente tem que falar, tá? A partir do momento que você cancelou, você vai ter que fazer outra avaliação médica, ok? Se o seu for coparticipativo e houve algum gasto durante aquele tipo de procedimento na data que você pediu o cancelamento, você também vai ser cobrado. Então, o ideal é justo. O ideal é fazer o quê? Ler bem o seu contrato, fazer o requerimento, perguntar para o plano de saúde quais são os seus direitos. Outra coisa muito interessante que a gente tem que falar. Pode ser feito pessoalmente, por telefone, e ainda não está disponibilizado porque as agências e os planos de saúde precisam de algum tempo para fazer esse requerimento pela internet também, tá ok?
A partir do momento que você fez o requerimento, guarde sempre o número de protocolo, que é o documento que vai ser efetivamente comprovado para você que você fez aquele pedido de cancelamento, ok? Para a gente encerrar, reclama para quem se não der certo isso tudo? Procure seu advogado. É a melhor coisa. Melhor coisa. Maravilha, doutor. Muito obrigado pelas suas informações aqui, pela participação no Rio Claro Notícias. Obrigado. Depois do intervalo, vamos falar da visita do secretário estadual do Emprego aqui em Rio Claro, agora pela manhã. O objetivo é discutir ações para fomentar a vinda de empresas para a cidade e aí gerar empregos, gerar vagas. Agora, 12h52, eu já volto. Rio Claro recebeu na manhã de hoje a visita do secretário estadual do Emprego, com o objetivo aí de discutir saídas e mudanças para aumentar o interesse das empresas a virem para cá. A visita reuniu dezenas de pessoas no gabinete do prefeito. O assunto, mais uma vez, é o desafio de frear o desemprego, que, de acordo com o IBGE, bateu o recorde no primeiro trimestre do ano e hoje atinge mais de 14 milhões de brasileiros. Com a crise política cada vez mais desgastante, essa situação só piora. Primeiro fato, superar essa crise política, né? E a crise econômica que precisa se adaptar nesse momento para que a gente possa estar dando credibilidade ao investidor. Sendo assim, o momento é de pensar no futuro. A visita serve para pedir ao governo do estado estratégias que façam com que Rio Claro seja colocada entre as cidades que vão receber grandes investimentos, gerando mais vagas no mercado de trabalho. Fazer com que Rio Claro se torne mais competitiva. Inclusive, Rio Claro é a região, né? Porque nós ficamos muito esquecidos. Eu acho que a vinda do secretário aqui realmente nos ajuda muito, inclusive mostrando para o secretário que Rio Claro tem de melhor. Mas para isso acontecer, tem que deixar a casa em ordem. A gente está trabalhando principalmente no novo plano diretor, né, para avaliarmos e fazermos essa aprovação para que a gente possa fomentar e ter essas áreas para a instalação de novas empresas. Rio Claro é uma região importante no estado de São Paulo, onde é cortada de rodovias, né, que facilita, né, as logísticas. Nós vamos estar indo junto no Invest São Paulo, no Desenvolve São Paulo. A apresentação de Rio Claro pode abrir portas também para novos investimentos. E o povo tem que parar de pagar essa conta, né? Precisa trabalhar e movimentar a economia. Você que está procurando emprego, todo dia tem vaga do PAT aqui. De repente, uma pode se encaixar aí no seu perfil. Vamos conferir. Oportunidade para almoxarife, assistente de serviços de contabilidade, atendente de lanchonete, avaliador de automóveis, açougueiro, instalador de alarmes residenciais, jardineiro e mecânico de instalação de freios. O posto de atendimento ao trabalhador fica na Avenida 3, número 536, no centro. Se interessou? Precisa levar RG, CPF e carteira de trabalho, com o número do PIS ativo. Olha, vamos falar de novo da terceira idade, só que agora a turma da dança que vai representar Rio Claro nos Jogos Regionais do Idoso, que acontecem no começo de junho na cidade de Americana. E turma animada, hein? Aqui é só um ensaio, mas essas meninas brilham por onde passam. Olha aí! A gente está progredindo, né? A gente, há 3 anos atrás, com 42 cidades, nós fizemos a dança cigana e pegamos em 3º lugar. O ano passado, a gente fez um frevo e um forró. Também foi muito bonito. Pelo público, a gente tinha pego o 1º lugar, mas pelo jurado técnico teve algumas falhas e a gente pegou em 4º lugar. Mas em 40 cidades é uma classificação ótima. A preparação agora é para os Jogos Regionais do Idoso, que acontecem em junho em Americana. E não restam dúvidas que vão surpreender novamente. E esse ano a gente está também com vai ser a Brasil Tropical. Muito alegre, com 3 músicas gostosas da Daniele Mercury, que é o País Tropical, e o final é com o Rei Conif, que é a Aquarela do Brasil. A roupa está muito bonita, a gente está já começando a parte do bordado da roupa, que todas fazem isso, sabe? E a gente está lutando para tentar uma classificação melhor.
que seria o ideal, o primeiro lugar. A competição exige 12 componentes acima de 60 anos. A Maria José tem 74 e começou a praticar dança já na melhor idade e garante que os benefícios têm sido inúmeros. Porque eu acho gostoso, é muito bonito e a convivência com amigas novas também, a gente fez mais amizades e é muito bom, é maravilhoso a gente participar desse grupo. É um compromisso sério, mas é muito bom. Já a Maria Sônia finalmente conquistou seu lugar na equipe. Durante 3 anos ficou, digamos, na reserva, mas agora é uma das titulares. Olha, quando a Maria me deu a notícia, nossa, eu fiquei muito feliz, muito contente, né? Porque agora realmente eu participo normal que nem elas. A coreografia está pronta, são 2 horas de ensaio por dia, 4 vezes na semana, para deixar tudo perfeito para a apresentação. Os jurados com formação acadêmica em dança vão avaliar 5 quesitos: composição coreográfica, técnica de execução, ritmo, utilização do espaço e a originalidade. Ainda estamos lutando para melhorar, que seja tudo, que não tenha erro. Elas estão sabendo perfeitamente a coreografia, a sequência, está perfeito. Elas sabem, nós vamos cantar junto, que é uma outra coisa que nenhuma fez, tá? Mas o que está precisando mesmo é o treinamento final, mesmo que nós estamos fazendo a limpeza, corrigir as coisas erradas. Joia, mais informações 10 horas da noite no Rio Claro Notícias, segunda edição. Fique agora com um Jogo Rápido. Tchau!